Seja bem-vindo. O verão e o calor estão a chegar, mas o que é certo é que esta época balnear vai ser diferente das habituais, com regras específicas para seguir devido à pandemia. Sabemos que têm surgido muitas dúvidas relativamente a este tema e por isso no programa de hoje vamos esclarecer alguns pontos relativos ao município da Praia da Vitória. Junto de mim já tenho a vereadora do município, responsável pela parte das zonas balneares, Raquel Borges, e de seguida temos outra entrevista especial. Não perca. Seja bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. programa. Começando por falar aqui na abertura no dia 10 de junho da época balnear, estava prevista ser para mais cedo. Houve aqui um atraso perante a pandemia e todas essas questões que estão envolventes. Têm sido meses de trabalho. Pois já vem sendo apta a Câmara da Praia abrir a sua época balnear no dia 1 de junho, tendo em conta esta situação toda nova, o tempo que estivemos todos em quarentena, os serviços retomaram no dia 18 de maio e todo o trabalho que costumava ser feito de preparação para a abertura da época balnear, que demorava normalmente cerca de 2 meses, foi feito agora em 3 semanas, para que pudéssemos abrir agora para o dia 10 de junho, vésperas de feriados e de fim de semana prolongado. O Concelho da Praia da Vitória é conhecido por ser o Concelho dos Açores com maior atribuição das bandeiras azuis. Sei que este ano o processo foi diferente, também decidiram não meter a hastear as bandeiras azuis em todas as praias. Como é que foi aqui feita essa gestão? O número manteve-se igual, aumentou? Como é que foi? Felizmente o número foi aumentado, temos mais a Praia dos Sargentos, que este ano também foi galardoada com bandeira azul, o que muito nos satisfaz. Este ano o que acontece é que, em relação aos nadadores salvadores, que também é um requisito para garantir a bandeira azul, e como felizmente para o início da época balnear, temos todas as zonas balneares têm garantia de ter esse requisito cumprido, vamos ter nadadores salvadores para todas, mas como é um número que sofre variações ao longo do verão e sendo este ano um ano atípico, decidimos não hastear as bandeiras como forma também de solidariedade por todas as zonas balneares. O facto é que, ao contrário até do que era expectável, conseguimos fazer a abertura com todos os nadadores necessários para as zonas balneares, o que é sempre muito bom, porque importa, acima de tudo, garantir a segurança de quem frequenta essas zonas. Aqui este processo para a Praia dos Sargentos tornar-se oficialmente uma zona balnear, que aconteceu este ano, isto foi um processo de vários anos. Uma zona não se torna, e ainda por cima com bandeira azul, de um dia para o outro. Exatamente, é um processo que demora alguns anos. Começa por ser água balnear identificada, por fazer análises às águas, depois tem alguns requisitos em termos de logística e basicamente depois é garantir também os nadadores salvadores para que se possa cumprir o requisito. Se bem que a bandeira azul este ano foi mais leve nas suas medidas, não é? Anteriormente, em anos passados, a bandeira tinha que ser hasteada até 30 de junho. Este ano dão a hipótese de ser hasteada em qualquer momento durante o ano e se não for hasteada durante este verão não haverá penalizações para o ano. Também é um facto muito bom, tendo em conta toda a situação que se vive. E o nosso intuito é sempre trabalhar mais e melhor para as zonas balneares serem cada vez pontos mais apetecíveis e principalmente com segurança para os banhistas. É certo que este verão será totalmente diferente. Já foram anunciados até através de um manual por parte do Governo Regional dos Açores, um manual com as indicações para o uso das zonas balneares neste tempo de pandemia. Como é que vê aqui essas recomendações? Que recomendações são fundamentais para que haja de facto a segurança que há pouco falava? Pois, a DRAM emitiu o manual, que também vinha de encontro ao manual que tinha sido emitido a nível nacional, e tentámos implementar tudo o que era possível, se bem que o princípio logo de qualquer documento desse género começa com a contribuição das pessoas em geral, porque sem essa contribuição, sem o bom senso das pessoas, nada disto é possível. E isto é com o único objetivo de evitar transmissões caso apareçam casos, no nosso caso aqui na Ilha Terceira, na Praia da Vitória. Essas recomendações prendem-se basicamente com os acessos às zonas balneares, com o distanciamento social, um ponto sempre muito bem batido e tentado sensibilizar as pessoas para manterem essa distância. Quando digo nos acessos, os acessos aos bares de praia, os acessos aos chuveiros, aos próprios solários, e aí tentámos seguir uma recomendação que foi limitar caminhos. Marcámos com setas, foram pintadas setas no pavimento, basicamente caminhos para a entrada e para a saída, para evitar ao máximo o cruzamento de pessoas. Depois também havia indicações a nível de balneários,
tudo o que é chuveiros interiores deverão estar interditos e vão estar interditos, e aqui o que tentámos fazer, estamos ainda a acabar esse trabalho, mas estamos no bom caminho, foi criar chuveiros exteriores em várias zonas balneares, que tinham só interiores. Estamos a trabalhar no sentido destas zonas balneares serem apetrechadas com chuveiros exteriores. Depois também temos mantido um diálogo bastante aceso com os concessionários dos bares de praia, para garantir. Acho que o sucesso disso é trabalharmos em equipa, passar informação, haver comunicação, inclusive com os bombeiros também da praia, com a coordenação dos nadadores salvadores, com a capitania. Têm sido duas entidades fundamentais nestas semanas de preparação para o arranque da época balnear, e queremos acreditar que todos juntos chegamos lá. No que toca à lotação a nível das pessoas para os acessos às zonas balneares, como é que vai ser aqui definido esse critério? Tem que haver uma redução do número de pessoas? Vão usar o sistema de cores, a questão das bandeiras para dar sinal se de facto podem ir ou não? Como é que vai ser essa gestão? Em relação às zonas balneares da praia, faz logo aqui a distinção das zonas de areia das zonas de rocha. As zonas de areia, e falo em particular, por exemplo, a Praia Grande, a Riviera e até a Prainha, que tem ganho nos últimos anos alguma extensão de areal, são zonas grandes, têm bastante área, e mesmo nos dias mais quentes de verão, estou convicta que qualquer pessoa que chegue lá, mesmo que não fique tão perto da arrebentação da maré, que se chegue mais para trás, que haverá espaço para todas estas pessoas. Preocupa-nos mais as zonas de rocha, principalmente Porto Martins, Biscoitos. São zonas que naqueles dias mais quentes de verão, fins de semana e feriados, que poderão haver aqui algumas situações. Não vamos ter inicialmente nenhum sistema de luzinha verde ou vermelha. Vamos tentar evitar isto e ver se as pessoas vão acatando as indicações e seguindo o que é transmitido a nível de informação para prevenção. Combinámos aqui um período, após a abertura da época balnear, de observar como é que é o comportamento das pessoas, de todas as zonas balneares, e se virmos que há necessidade, iremos então acatar o sistema da bandeira, a bandeira verde e eventualmente a vermelha. A amarela acho que não será necessário. De qualquer maneira, as pessoas depois terão que respeitar isto. No que toca também ao uso e ao facto de estarem disponíveis, por exemplo, as espreguiçadeiras ou então o chapéu de sol, este ano continuam a existir estes elementos nas praias ou não? As espreguiçadeiras não, os chapéus de sol mantêm-se com a distância mínima de 3 metros, e esta distância dos 3 metros também se conta quem leva uma família, que vai com as crianças, às vezes com a sua cooler, passar o dia para a praia, que leva o seu guarda-sol, não é? Tem que garantir que fica afastado de 3 metros de outras pessoas que também tenham guarda-sol, e 1,5 metro entre banhistas, seja ele uma pessoa individual ou um grupo, uma família, um grupo de amigos, tem que garantir este distanciamento social. Em relação, por exemplo, a pessoas, entidades particulares que façam exploração de gaivotas, equipamentos assim deste género, estão autorizados desde que garantam uma completa higienização após cada utilização. Será um requisito para a pessoa poder ter licença para praticar esta atividade. E tudo também que já tem sido bastante passado na comunicação social. Jogos de bola, futebol, raquetes, isso este ano está tudo proibido, esse tipo de atividades. O município da Praia da Vitória é um município que tem zonas balneares, mas também tem a questão das piscinas, por exemplo, a Caldeira das Lajes. Aqui é necessário sempre uma renovação de água, não é mar. Neste caso vão optar por estarem fechadas. Sim, o documento da DRAM que saiu aconselhava as autarquias a dirigirem-se à Delegação de Saúde de Conselhia para pedir parecer nessa matéria. E as indicações que temos por agora, particularmente em relação à piscina da Caldeira das Lajes e a piscina das crianças, na zona balnear das Quatro Ribeiras, essas piscinas vão começar a época encerradas. A situação vai ser avaliada conforme o evoluir da situação, e se houver condições para a abertura dessas zonas, será com muito gosto que faremos, porque sabemos que há muitas pessoas que são frequentadores dessas zonas com muito gosto, não é?
Além de toda a limpeza que se calhar é exigida à volta das zonas balneares, dos utensílios, é também recomendado aqui o uso de máscara. Nós sabemos que se calhar as pessoas vão acabar por retirar esta opção, porque ir tomar banho se calhar com máscara pode não ser confortável, mas neste caso, no facto de usarem e depositarem nos lixos das zonas balneares, aqui há que haver uma gestão de resíduos, porque sabemos que muitas vezes as máscaras acabam por ir mesmo para o chão e não para o lixo. Como é que vai ser? Há aqui um reforço. Exatamente. Posso falar em particular, por exemplo, da zona balnear das Quatro Ribeiras, que todos conhecemos o acesso, é um acesso que nem tem 1,5 m de largura. O que é que acontece aí? Aí vamos dar a indicação que será obrigatório fazer o acesso com o uso de máscara, para evitar o cruzamento de pessoas que possam transmitir eventualmente o vírus. Neste caso, imagine uma pessoa que deixa aquela zona de máscara, a tendência se calhar vai ser chegar lá abaixo e pôr a máscara no lixo e outras situações. A recolha de lixo vai ser feita com mais frequência e as pessoas também vão ter equipamentos de proteção individual para recolher o lixo e substituir os sacos mais vezes durante o dia. Falando um pouco de todas as distinções que o Conselho recebeu a nível das zonas balneares, além das bandeiras azuis, houve a questão da praia mais acessível atribuída aos biscoitos, também a praia em relação à poluição zero atribuída, lembro-me, por exemplo, na Riviera talvez já há 2 anos, em 2017, se não estou em erro. Como é que se vê aqui? É gratificante ver que este trabalho foi conseguido e que, de facto, está à vista de todos, que as zonas balneares do Conselho podemos dizer que têm qualidade, apesar de tudo o que se fala da poluição dos mares, podemos dizer que são zonas seguras e com qualidade. Eu acho que sim, definitivamente, cada vez mais apostamos na segurança, na qualidade. Este ano tentamos fazer algumas obras dentro do tempo que foi possível também. Melhorámos ali a zona do solário do Porto Martins, que também já estava a necessitar de uma intervenção deste tipo. Não foi com o tempo e com a antecedência que era o ideal, mas foi o que se conseguiu fazer. Também estamos a fazer obras de melhoria no Bar do Abismo, para que as pessoas depois possam usufruir de melhores espaços. Agora, claro, as obras não estão prontas, foi este atraso todo devido à pandemia, mas estamos convictos que mesmo durante o verão que vão haver aqui surpresas boas e cada vez trabalhar mais para garantir principalmente a segurança. Isto são zonas que as pessoas gostam de ir relaxar, apanhar sol, brincar com os filhos. Este ano não haverá o jogo de raquetes, o jogo de futebol, mas todos dermos um bocadinho de nós. Acho que vamos ter um verão tranquilo, esperemos bem que sim. É esse o nosso trabalho para que tudo corra pelo melhor. Resumindo, então, é privilegiar as zonas de areia, neste caso a Praia Grande, que tem um extenso areal e haver o distanciamento social e, neste caso, como disse há pouco, que, além da articulação que vai haver por parte de todas as entidades, cabe a cada um de nós, como cidadão, respeitar todas as regras para que este seja um verão seguro e dentro da normalidade que todos nós queremos que Sim, regresse. sem dúvida, o apelo que fazemos é escolham zonas com áreas maiores, Praia Grande, Riviera, Prainha, em detrimento das zonas de rocha, este ano em particular, este apelo, não é? E que cumpram as indicações. Sei que a coordenação dos nadadores salvadores, na pessoa do segundo comandante, o Hugo Santos, vão andar aí. O nosso Serviço Municipal de Proteção Civil também pela primeira vez foi envolvido nesta preparação da época balnear, também vai aí andar aí o verão a passar nas zonas balneares. A Capitania também viu o seu número de efetivos reforçado com pessoal que veio do continente para andar a patrulhar as zonas balneares de toda a Ilha Terceira e é um esforço de todos, mas as pessoas têm que também ajudar aqui. Temos que mesmo que estar mentalizados que é um trabalho de todos. E, na verdade, este trabalho vai acabar por ser atualizado dia após dia, como disse, iam controlar e pode haver a necessidade mesmo de se ficar com uma zona interdita, caso não sejam respeitadas as regras. Pois, isto está estipulado, essa hipótese, não é? Vamos fazer todos os esforços para não chegar a esse ponto, porque será desagradável para todos, será menos uma zona a ser frequentada. Estou convicta que não vai chegar a esse ponto, mas para isso faço o apelo para que as pessoas respeitem e tentem arranjar o seu cantinho para se divertirem, apanhar sol, faz bem à saúde e acho que todos vamos conseguir, sem dúvida. Muito obrigada por estar aqui connosco, desejo um bom trabalho nesta fase que tem sido complicada e espero reencontrá-la então numa próxima. Eu agradeço e deixo-me só aproveitar para fazer um agradecimento especial à Associação Humanitária de Bombeiros da Praia da Vitória, à coordenação dos nadadores salvadores, Hugo Santos e Pedro Teófilo, foram exemplares em toda a ajuda nestas 3 semanas de preparação, à Capitania do Porto também,
e a todos os colaboradores da Câmara Municipal que deram tudo nestas 3 semanas para que tudo estivesse pronto para a abertura da época balnear. O nosso muito obrigado a todos eles. Pronto, muito bem, muito Obrigada. obrigada. O nosso programa ainda não chegou ao fim, de seguida temos mais uma entrevista, neste caso com Hugo Santos, coordenador dos Nadadores Salvadores, através da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. Continue então a acompanhar-nos. O prometido é devido e então já estamos de regresso para mais uma entrevista para falar sobre os cuidados a ter nas zonas balneares durante este ano, que é um ano atípico devido à pandemia, e também vamos falar um pouco da questão dos nadadores salvadores, visto que tem junto de mim o Hugo Santos, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, e então é o coordenador dos nadadores salvadores aqui do município. Muito obrigada por estar aqui connosco. Na entrevista anterior com a vereadora Raquel Borges, ela referiu que foi toda aqui foi uma adrenalina, de certa forma, um desafio, porque aquela preparação que era feita durante meses foi agora em 3 semanas. Como é que foi aqui este desafio? Bem, primeiro que tudo, obrigado pelo convite, que nos foi interessado para estarmos aqui presentes. Sem dúvida, a época balnear, de certa forma, começa a ser preparada assim que termina uma época balnear, portanto, ou seja, a preparação é muito longa. Na realidade, há aqui um período de cerca de entre 3 a 2 meses que é muito intensivo na sua preparação final, mais naquilo que é visível para as pessoas, não é? Sem sombra de dúvida, este tempo associado aqui à questão do Covid foi muito encurtecido e, portanto, realmente obrigou aqui uma grande gestão por parte de todas as entidades, por parte da equipa de coordenação, portanto, dos nadadores salvadores, portanto, pelo nadador salvador, coordenador Pedro Teófilo, e também portanto, aqui da minha parte e mais um conjunto de pessoas da associação. Obviamente, tivemos aqui um papel, de certa forma, penso eu, que colaboramos, não é? Ou ajudamos aqui a ver se isto corria bem. As próprias entidades, a própria capitania, através dos seus homens, a própria Direção-Regional dos Assuntos do Mar, através da realização do manual. Portanto, houve aqui um trabalho muito intensivo, portanto, as próprias equipas da Câmara Municipal, e obviamente isto obrigou-nos aqui a adaptar a esta situação do Covid. Sabemos, obviamente, que é uma situação que se vai prolongar no tempo, o que também nos obriga a que nós sejamos dinâmicos e tenhamos essa capacidade de adaptação às várias realidades. Acho que podemos definir o significado de ser nadador salvador como ser responsável por outras vidas. Aqui neste caso, e com a pandemia, já não são só salvar as vidas, mas também garantir a segurança. É mais uma responsabilidade acrescida. É verdade. O nadador salvador, por inerência daquilo que são as competências, trabalha na questão da prevenção diariamente. Aqui este ano, com estas questões do Covid, obviamente teve que apetrechar-se de um conjunto de conhecimentos técnicos que foram divulgados pelo Instituto de Socorros a Náufragos, no sentido também de os capacitar, não é? Para darem uma resposta mais adequada à situação. Ou seja, foi trabalhar aqui um pouco na prevenção, já daquilo que é o habitual dos nadadores salvadores, mas também complementar com aquela informação, aquela sensibilização, informação à população relacionada aqui com as questões do Covid. Neste sentido, houve mesmo uma formação relativamente às questões da Covid-19? Sim, todos os anos, em termos da coordenação, é elaborado um plano de formação aos nadadores salvadores, uma formação interna, complementar àquilo que é a formação que já é ministrada pelo Instituto de Socorros a Náufragos, e este ano tivemos que, obviamente, adaptar aqui as formações a esta questão do Covid. Portanto, o Instituto de Socorros a Náufragos, bem como outras entidades com competência na matéria, emitiram um conjunto de orientações, recomendações, e, portanto, realizamos uma ação de formação muito específica, direcionada para as questões do Covid. E a ideia é, ao longo da época balnear, irmos aplicando, replicando, treinando aqui, portanto, aquilo que foi aprendido em termos teóricos e, obviamente, agora em contexto de zona balnear será treinado para se manter os nadadores salvadores, obviamente, capazes para poder dar resposta a uma situação suspeita que possa vir a acontecer, Covid ou não é? Com a pandemia, o próprio curso para nadador salvador também sofreu aqui as consequências, digamos assim. Sim, portanto, em termos de formação, para a Ilha Terceira estavam projetados 2 cursos, ambos os cursos, quer seja para Angra, quer seja para a praia, foram cancelados devido a esta situação, e o Instituto de Socorros a Náufragos, portanto, isto foi uma situação transversal ao resto do país,
decidiu prorrogar aqui, em termos administrativos, os prazos dos cartões dos nadadores salvadores. Portanto, esse prazo foi prolongado até outubro de 2015 e, portanto, todos aqueles nadadores salvadores que tinham terminado este ano portanto, a sua validade de cartão nadador salvador vão poder exercer, portanto, até outubro de 2015. A nível das inscrições, o reduzido número de nadadores salvadores ainda continua a ser um problema? Pronto, este ano, de certa forma, foi até um ano, comparado aqui com alguns anos anteriores, não foi um ano tão mau. Realmente não é aquilo que desejaríamos em termos de números de nadadores salvadores. Na realidade, nós dispomos de 28 homens, 28 nadadores salvadores, mas há uma grande porcentagem deles que trabalha em sistema de part-time, o que não nos permite, obviamente, muitas vezes conseguir garantir em permanência as zonas todas. O que poderá, obviamente, nós não temos ainda bem a certeza, não é? Mas para já o que está projetado é muito positivo. Mas poderá haver aqui algumas variações durante a época balnear, podendo inclusive haver aqui a necessidade de haver zonas que possam não estar vigiadas, infelizmente. Aqui este critério para não estarem vigiadas, no caso de haver essa necessidade, esperemos que não, mas neste caso é feito consoante a dimensão mesmo da própria zona balnear e também a afluência que normalmente tem de pessoas. Sim, portanto é sempre uma decisão difícil, portanto quer a própria entidade gestora, a própria autoridade marítima e portanto aqui com a colaboração da associação, nenhum de nós obviamente pretende que as zonas balneares não estejam vigiadas, portanto é sempre uma decisão muito difícil de qual é a zona que vai ter que ficar sem vigilância. São tidos aqui vários fatores em conta, desde a própria afluência à zona balnear ou até o próprio nível de perigosidade que a zona representa, entre outros fatores obviamente que são tidos aqui em conta para esta tomada de decisão. Portanto, é uma tomada de decisão fundamentada, obviamente, e pronto, o expectável ou aquilo que nós queremos nesse caso é que realmente não aconteça este ano, que a gente consiga realmente garantir que todas as zonas balneares estão vigiadas, até porque aquilo que nós pretendemos realmente é que as pessoas recorram às zonas balneares vigiadas para não corrermos aqui o risco de termos acidentes ou afogamentos, portanto, pelo facto das pessoas não estarem em zonas vigiadas. Relativamente a esses incidentes, costuma-se dizer que as zonas balneares de rocha são normalmente mais perigosas ou são mais um desafio para os nadadores salvadores relativamente às zonas de areia que normalmente são mais calmas. Isso confirma-se? Confirma-se. Obviamente, cada zona balnear, e às vezes estamos a falar em zonas balneares que ficam a cerca de 2, 3 km uma da outra, existem variações. Portanto, mesmo que sejam as duas de areia, de uma praia para a outra, podemos encontrar essas variações. As praias de rocha, não é? Como nós as chamamos, são zonas balneares que realmente apresentam aqui vários desafios ao nadador salvador. Primeiro porque ele tem que optar por uma vigilância mais dinâmica, portanto tem que se deslocar, apresentam vários perigos. Portanto, como nós sabemos aqui, as condições de mar muitas vezes têm influência nestes próprios perigos. E, portanto, toda a dinâmica, todo o trabalho que tem que ser desenvolvido aqui por parte do nadador salvador obrigam a ser expedito. Portanto, e realmente é uma área, as zonas de rocha são áreas que dão muito trabalho. São áreas que também estão associadas aqui mais a lesões relacionadas com trauma e, portanto, há sempre mais trabalho aqui nestas zonas. As zonas de areia, por norma, são zonas sempre mais fáceis de conseguir gerir as situações. São zonas também onde o nadador salvador acaba por optar muito por uma vigilância mais estática, porque em qualquer ponto da praia ele consegue perfeitamente visualizar toda a zona, portanto tem que se deslocar apenas muitas vezes para fazer algum aconselhamento, alguma recomendação ou sensibilizar para alguma situação que possa representar um perigo. Neste caso, aconselho aí perante este período em que vivemos esta época balnear tão diferente, o uso de praias de areia aqui no nosso concelho. Sim, uma das recomendações existentes neste momento e devido à situação de Covid é realmente que os banhistas frequentem praias de maior dimensão e praias vigiadas. Isto porque são praias realmente que permitem que as pessoas mantenham aquele distanciamento que é recomendado. E de certa forma é preferível nesta fase que as pessoas recorram a praias de maior dimensão. As praias de menor dimensão, ou zonas de rocha, zonas balneares de rocha, como são zonas menores, é preferível que as pessoas recorram, portanto, por períodos muito curtos. Portanto,
vão lá, usufruam realmente da zona balnear, mas que permaneçam no local por períodos curtos também para permitir que outras pessoas possam utilizar a zona balnear. De forma geral, como é que vê aqui todas estas medidas que, na verdade, já estavam a ser implementadas antes da abertura da época balnear? O distanciamento social, a higiene relativamente às mãos, a etiqueta respiratória, todas estas medidas já eram implementadas. Aqui têm que ser reforçadas. Como é que vê todas as medidas que foram anunciadas neste manual publicado? O manual portanto, há um trabalho um trabalho aqui muito importante realmente realizado neste manual. Portanto, a Direção Regional dos Assuntos do Mar teve aqui um papel de gestora na realização deste manual, recolheu todos os contributos, tanto quanto sei, de todos os municípios. Muitas entidades colaboraram, desde as associações humanitárias que têm a parte dos nadadores à sua responsabilidade, as associações de nadadores salvadores, e realmente foi uma ferramenta importante aqui para haver uma linha de orientação que seja transversal, não é, a todos os municípios dos Açores. São medidas importantes, mas na realidade elas só vão ter efeitos práticos se realmente o cidadão, o banhista, colaborar, cumprir com aquilo que são as recomendações. Portanto, é importante que nós todos trabalhemos, portanto, quer seja a própria Câmara, as próprias entidades que fazem a gestão dos nadadores salvadores, a própria Autoridade Marítima, mas é importante que realmente o anfitrião, permita-me a expressão, da festa, nesse caso o banhista, realmente contribua. E contribuir de uma forma muito simples. É à semelhança daquilo que foi capaz de fazer durante estes meses todos, durante a situação da pandemia, que é realmente cumprir com as indicações. Portanto, se for recomendado utilizar a máscara naquele percurso, utilizar máscara. Se é recomendado aqui o distanciamento, realmente manter o distanciamento. As atividades que são muito vulgares nas nossas praias relativamente à questão do futebol. Portanto, nesta fase de Covid, portanto, essas atividades em que por norma juntam 2 ou mais pessoas, portanto, neste momento estão proibidas. Portanto, realmente isto, para ter sucesso, é preciso que as pessoas colaborem, é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Fala-se muito nos cuidados e gestão dos nadadores salvadores. Qual é que é a diferença, na verdade, entre cuidados e gestão? Pronto, a gestão, podemos aqui pensar em vários aspectos, não é? Quer seja a própria gestão das zonas balneares, a própria constituição das equipas, se há ou se não há rotatividade de nadadores salvadores. Portanto, nós este ano optamos por um sistema fixo, sem rotatividade, isso para diminuirmos também aqui o risco, caso nos aconteça alguma coisa em alguma praia, não comprometermos toda a equipa e realmente termos capacidade de resposta para garantir outras zonas balneares. Relativamente aqui ao cuidado, poderíamos falar naquilo que são os cuidados que o próprio nadador salvador tem que ter, com ele próprio, enquanto cidadão também ele, quer seja na própria lavagem da roupa, no próprio cumprir a utilização da máscara quando efetivamente se for necessário, não é? Quando a situação obrigar a utilizar a máscara, utilizar os equipamentos de proteção individual que também foram reforçados nas zonas balneares, e depois tudo aquilo que são realmente os cuidados também com a parte mental. Portanto, obviamente que eles estão expostos a uma situação mais, portanto, por norma já é desafiante, e este ano, obviamente, com esta questão do Covid ainda se torna mais desafiante e, portanto, quer em termos físicos, em termos mentais, eles têm que estar preparados. E por falar em preparação, este ano já se fala tanto na existência de caravelas em algumas zonas balneares aqui do concelho da Praia da Vitória. Já estão preparados os nadadores salvadores para agir consoante se houver algum incidente relacionado com as caravelas, e isto aqui é mais uma responsabilidade sempre acrescida. Nós sabemos que as caravelas pertencem ao mar e são do mar, mas a verdade é que já existem bastante e as pessoas querem ir tomar banho, não é? E às vezes não respeitam as regras. Pronto, as caravelas, à semelhança das águas vivas e outros animais marinhos, pertencem ao mar, não é? Aquilo é o meio ambiente deles. Na realidade, nós humanos é que somos algo diferente naquele meio. E realmente é preciso percebermos se, quando vamos para uma zona balnear, se formos para uma zona que é vigiada, portanto, essas indicações estão disponíveis, portanto, existem as bandeiras que, portanto, toda a gente conhece aqui nos Açores, portanto, que identificam a presença ou não de animais desse tipo, não é? Na zona balnear. E, portanto, é importante que as pessoas realmente recorram a estas zonas balneares vigiadas, primeiro porque estão identificados se houver a presença desses animais ou não marinhos perigosos, não é? Se houver, realmente a área está identificada, e depois realmente se acontecer alguma coisa,
existem nadadores salvadores que têm formação específica para poder atuar e portanto, estão perfeitamente à vontade para socorrer. Já se optar por uma zona balear não vigiada, para além de tudo o que são os perigos inerentes à questão do estado do mar, não é? Relativamente à ondulação, correntes, portanto temos ainda aqui esta questão da existência ou não de animais perigosos que possam também comprometer a segurança das pessoas. Acho que posso arriscar e dizer que este verão, além de ser diferente, vai ser um verão sempre em atualização, digamos assim, e também muito controlado. Daqui para a frente e agora com a abertura da época balnear, o que é que se pode esperar? Qual é que vai ser aqui o desafio e também, de certa forma, qual é o apelo que fica para as pessoas, além de irem para praias vigiadas? Okay. Portanto, será sempre muito dinâmico, portanto, à semelhança daquilo que tem sido estes últimos meses que temos tido pela frente, também nas praias será muito dinâmico. Portanto, inicialmente vamos começar aqui com uma linha de orientação e partindo do princípio que realmente o banhista vai fazer o seu papel, o cidadão vai fazer o seu papel e irá contribuir também para uma segurança que se pretende que seja, portanto, que acabe por influenciar a todos ou que todos acabem por de certa forma contribuir, não é? E portanto será muito dinâmico. Na realidade, portanto vamos iniciar então com essas linhas de orientação. Não quer dizer que ao longo do jogo, permita-me a expressão, não tenham que se adaptar e trocar aqui algumas medidas e passar a aplicar aqui algumas medidas que possam até ser mais restritivas. Obviamente as autoridades com competência o irão decidir, contudo, para que isto corra tudo bem para todos nós, realmente é preciso que cada um faça o seu papel, é preciso que as pessoas respeitem, cumpram as indicações dos nadadores salvadores. Importantíssimo recorrer realmente a zonas balneares vigiadas. Portanto, tem lá toda a informação disponível, tem os nadadores salvadores para, se caso aconteça alguma coisa, poder realmente prestar um primeiro cuidado e solicitar ajuda diferenciada. E, portanto, essencialmente, utilizar zonas balneares vigiadas é importante. Este ano, relativamente ao horário dos nadadores salvadores, também houve modificações, se não estou em erro. Sim, portanto, o próprio horário, a entidade gestora, nesse caso a Câmara Municipal da Praia da Vitória, e bem tomou a decisão de alargar o próprio horário das zonas balneares. Portanto, todas as zonas balneares do Concelho da Praia da Vitória têm o mesmo horário, todas abrem às 10 da manhã e fecham às 19, o que de certa forma permite também que os banhistas possam usufruir dessas zonas balneares vigiadas, portanto, por um período, não é? Que eles acabam por ter algum espaço de manobra para poder escolher, olha, quero ir mais de manhã, quero ir mais ao fim da tarde, portanto, acaba por alargar aqui o período em que realmente as pessoas têm uma resposta caso aconteça alguma coisa na zona balnear. Também as zonas balneares, portanto, as zonas que são utilizadas para fins balneares, não é? Que não são vigiadas, essas zonas também estarão identificadas, também terão placas, primeiro realmente a aconselhar a utilização de zonas balneares vigiadas, contudo terão também lá as recomendações, portanto, da utilização da máscara, os cuidados que devem ser tidos em conta. Ok, muito bem, muito obrigada, bom trabalho e vamos esperar que este verão realmente acabe por correr bem. Até uma próxima, Okay, muito obrigada. obrigado. O nosso programa já está a chegar ao fim, fica aqui o apelo, ninguém o impede de ir à praia, mas vá em segurança, opte por estadias na praia mais curtas, pelas praias vigiadas, cumpra todas estas regras e dê preferência também aos areais, às praias de areia que também existem aqui no município da Praia da Vitória e também em toda a ilha. Nós voltamos já amanhã, fica então com esta mensagem de segurança, com a reabertura aqui da época balnear. Até à próxima.